gente, tudo bem com vocês? Setembro chegou, mês que vem, dia 15 de outubro, é dia dos professores e essa semana, mais uma vez, eu trouxe uma opção para esse dia que é tão especial e é uma das datas do ano que eu mais vendo aqui no ateliê. Então, como eu tô com muita encomenda para essa data, eu tô aproveitando que eu tô fazendo essas encomendas e conforme vão surgindo peças novas, eu vou trazendo aqui pro canal, ok? Hoje a gente vai aprender esse estojinho duplo aqui, tá? O meu eu inclusive personalizei aqui com o nome do professor. Depois eu vou passar a medidinha para quem quiser personalizar também. Ele é assim, ó, bem grandão, tem a divisão de 2 zíper. Parece difícil de fazer, mas é super tranquilo, tá? Antes da gente passar para a lista de materiais, eu vou lembrar vocês de não se esquecerem de se inscrever aqui embaixo no canal, ativarem o sininho para receberem toda sexta-feira a notificação de que está chegando vídeo novo aqui no canal. Também não esquecerem de dar o likezinho de vocês aqui embaixo, tá bom? Vou deixar aqui no box de informações todas as medidas que a gente vai utilizar hoje, materiais também, e vou deixar também o link dos meus parceiros. Como eu sempre falo para vocês, eu tenho por enquanto 2 parceiros aqui no canal. Um deles é o Mercadão dos Plásticos. Todo esse materialzinho lindo aqui, ó, PVC, o forro, o zíper, cursor, veio tudo de lá, tá? E eu também tenho um outro parceiro aqui no canal que é o MMR Tavares. Eles vendem todos os tipos de máquina industrial, doméstica e bordadeira. Também vendem acessórios para as máquinas, acessórios para o ateliê. Inclusive, ó, esse porta-linhas aqui, que eu já deixei lá no meu Instagram, foto dele, tá? Que eu amo de paixão. Depois eu vou deixar uma outra fotinho dele lá no Instagram de novo. E é isso. Agora nós vamos à lista de materiais, ok? Bom, meninas, para nossa lista de materiais hoje, nós vamos utilizar 2 partes do tecido principal, tá bom? 2 partes na medida de 15 por 30, tá bom? 15 por 30. Além dessas 2 partes, nós vamos utilizar um outro pedacinho que é para a gente colocar entre um lado e o outro do zíper, que ele vai medir 4 por 30, tá bom? 4 por 30. Para os forros, como a gente vai usar 2 cursores, nós vamos precisar de 4 pedaços de forro num tamanho de 11 por 30, tá bom? Lembrando que para a parte principal eu estou usando esse PVC lindo da linha nova da Decorama Craft, tá bom? E para o forro eu estou utilizando o Bagum, tá, gente? Lembrando que o Bagum é um material plástico e permeável. Então eu gosto de fazer todos os estojos aqui do ateliê com material de forro impermeável porque é mais fácil de limpar, tá bom? Além disso eu vou utilizar 2 cursores, eu vou utilizar 2 pedaços de zíperes, cada um medindo 35 centímetros, lembrando que a nossa extensão aqui vai ter 30 centímetros, mas eu gosto de cortar o meu cursor um pouco maior. Fora isso, eu vou utilizar 2 pedacinhos do mesmo material principal, num tamanho de 6 por 8, para fazer aquele puxantezinho que fica dos 2 lados para ficar mais fácil de abrir e fechar o zíper, ok? Nossos materiais são só esses, agora a gente vai partir para a confecção da peça. Vamos lá! Bom, gente, eu vou começar o meu estojo duplo pelos meus puxantezinhos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma dobrinha aqui, ó, de 1 centímetro mais ou menos de cada lado, assim, olha, e vou dobrar ao meio. Ele vai ficar assim, tá bom? E aí eu vou passar uma costurinha dos 2 lados para segurar essa dobrinha que a gente fez aqui. Bom, meninas, feitas as costurinhas, os meus puxantezinhos vão ficar assim, tá bom? Na hora de prender, eu vou só dobrar eles aqui ao meio. Quem quiser pode passar uma costurinha aqui para já deixar eles presinhos, que fica mais fácil na hora que a gente tiver que juntar lá na nossa peça, ok? Então eu vou deixar reservado esses 2 pedacinhos aqui e nós vamos passar para a próxima etapa. A nossa próxima etapa começa com esse pedacinho aqui de 4 por 30, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dos 2 zíper, vai colocar aqui, ó,
rente com um dos dois ladinhos dos 4 centímetros. Lembrando que de um lado eu vou deixar o meu zíper quase rente aqui aos meus 30 centímetros. E do outro lado eu vou deixar um pedaço maior, que é por onde eu vou encaixar o meu cursor depois, ok? Então eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, depois eu vou pegar uma parte do meu forro, que mede 11 por 30, vou colocar avesso do meu forro em cima desse zíper que eu já costurei. Então vai ficar direito do forro virado para o direito do meu tecido principal, tá bom? Lembrando que esse primeiro pedaço aqui a gente vai costurar naquele pedacinho de 4 centímetros, ok? Eu vou passar essa primeira costurinha e eu volto para mostrar para vocês. Bom, meninas, a primeira costurinha ficou assim, tá bom? Ficou o sanduichinho do meu pedacinho de 4 centímetros, frente do zíper com frente do tecido. Depois eu juntei uma parte daquela do forro de 11 por 30, frente do forro com frente e costas do meu zíper, tá? E passei uma costurinha em toda extensão. Agora eu vou rebater essa costura. O que que eu faço? Ó, eu jogo o meu forro todo para cá, zíper para um lado, forro para o outro. Aí eu vou pegar esse pedacinho e vou esticar bem certinho aqui, rente com rente aqui, com o meu forro, e vou rebater essa costurinha aqui em toda a extensão dos 30 centímetros, tá? Lembrando que nessa rebatida a gente usa o ponto mais largo que a gente tem na nossa máquina, para o ponto ficar bem bonitão, tá bom? Bom, meninas, feito esse rebatido, ó, ele ficou assim, tá vendo? Agora, qual o próximo passo? Eu vou pegar o outro zíper, lembrando de deixar o comprimento para a gente encaixar o cursor para o mesmo lado que eu deixei o outro, tá? E aí eu vou pegar assim, ó, vou colocar aqui agora na extremidade que sobrou dos 4 centímetros. Então, eu já tenho um zíper preso aqui, nesse pedacinho aqui, ó, que tá vazio, eu vou encaixar o outro zíper, tá? Ó, lembrando que eu vou deixar pouca quantidade para o mesmo lado que eu deixei pouca quantidade aqui. Frente do meu zíper com frente do meu material principal, tá bom? Quando a gente for costurar agora esse ladinho aqui, gente, lembra sempre, ó, de trazer o nosso forro para o outro lado, tá bom? Para não correr o risco da gente costurar o nosso forro junto aqui. Bom, meninas, feita essa segunda costura aqui, com o nosso segundo zíper, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai desvirar e rebater. Lembrando que um dos nossos lados, ele já está rebatido. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar cuidado para a gente não costurar ele, tá? Então, o que que eu faço? Ó, a parte que já está rebatida está aqui em cima e a parte que eu vou rebater agora está aqui embaixo. Eu puxo bem e puxo bem a parte de cima aqui, tá bom? E aí eu vou passar uma costurinha rebatendo esse lado aqui com o ponto número 5, que é o maior ponto da minha máquina. E aí a nossa parte do meio do estojo já tá pronta, ó. Os dois lados rebatidos, os meus dois zíperes aqui e o forro, ó, tá um para cada lado, tá vendo? Já rebatido.
Agora a gente vai para as partes maiores, que é o corpo mesmo da nossa peça. Eu vou começar pela peça que eu bordei, tá bom? Ó, eu bordei o nome da professora aqui. Qual foi a medida que eu usei para ter certeza que esse meu bordado vai ficar centralizado? Da ponta dos 15 centímetros, porque ele é 15 por 30, né? Então, na altura dos 15 centímetros, eu contei de cima para baixo 6 centímetros, tá? 6 centímetros. Esses 6 centímetros vai ser o centro do meu bordado. Então, quando eu levar ele para a bordadeira, o centro do meu bordado tem que bater na marcação dos 6 centímetros que eu fizer, ok? E aí eu fiz um apliquezinho, mas quem não quiser pode bordar direto aqui na peça, tá bom? Então eu vou pegar agora esse pedaço de 15 por 30 e eu vou juntar a uma das extremidades do meu zíper que tá aqui sobrando, tá vendo? Eu jogo tudo para um lado, ó. Coloco aqui o meu espelho, o meu corpo da peça. E eu vou fazer como se a gente estivesse fazendo um estojo ou uma nécessaire simples. O lado que tá sobrando aqui, ó, eu vou encaixar frente com frente, frente do zíper com a frente da minha parte principal. Vou costurar, depois eu vou pegar mais um pedacinho daquele de 11 por 30, frente com frente e passar uma nova costurinha aqui, tá bom? Lembrando que, gente, eu deixei aqui a sobra do meu zíper para encaixar o meu cursor desse ladinho aqui, tá? Então, quando o cursor entrar aqui, automaticamente ele vai fechar aqui para o outro lado, tá? Então, quem fizer o bordado tem que se atentar a isso. Eu quero que o meu zíper feche aqui. Então, eu vou colocar ele de uma maneira que quando eu colocar o meu cursor, ele vai fechar para o lado que eu quero, tá bom? Então, eu vou passar essa primeira costurinha aqui para segurar o zíper no meu material principal. Lembrando outra coisa aqui, ó, gente. Esse pedacinho aqui dos 4 centímetros que a gente costurou, ele tem que ficar, ó, rente ao material principal do corpo da minha peça, tá bom? Ó, então eu tenho que me atentar bastante a isso. Aí eu seguro aqui, pressiono, tá? Para ele não sair do lugar e agora sim eu vou passar minha costurinha aqui. Feito isso, nós vamos novamente rebater para segurar o nosso forro junto com a nossa parte principal. Agora, o que a gente faz? Ó, a gente traz os dois forros que a gente costurou dessa parte aqui de 4 centímetros para esse lado, para não correr o risco da gente costurar junto. O outro forrinho meu tá aqui, ó, que eu vou puxar os de 11 centímetros e agora eu vou rebater aqui, ó, tá? Não se assustem, porque esse forrinho aqui, debaixo do nosso material principal de 15 centímetros, ele vai ficar menorzinho mesmo, tá? Ele é de 11 centímetros, eu não passei a medida errada, tá? Então, se atentem também, mais uma vez, de puxar bem ele aqui embaixo, para não dar barriguinha aqui no nosso zíper. E a gente vai passar a rebatida aqui no nosso material principal. Bom, feito isso, tá, ó, rebatida feita aqui no nosso material principal, lembrando que o nosso forro é menorzinho mesmo. Eu vou repetir o mesmo processo desse lado e eu volto pra gente começar a fechar nosso estojo, ok? Bom, gente, terminei o outro lado da minha parte principal, tá? Ó, agora já tá tudo costurado e rebatido. Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás como que fica, ó. As 4 partinhas do meu forro estão aqui, tá bom? Lembrando que, como eu deixei os dois lados da minha sobrinha do zíper pra cá, eu vou encaixar o meu cursor por aqui, os dois já estão encaixados, tá?
Não esqueçam de encaixar o cursor nesse momento, porque a gente vai começar a fechar a peça. Beleza. Feito isso, eu já posso cortar o excesso aqui desse meu zíper, para não me atrapalhar. E a primeira coisa que eu vou fazer é juntar essas duas partes principais. Então, eu vou unir aqui as duas, ó. Deixar elas bem retinhas, tá bom? E eu vou passar uma costurinha aqui nessa extensão dos 30 centímetros em toda ela com um pé de máquina, ok? Feita essa primeira costurinha, agora a gente vai começar a costurar os forros, tá? Como que a gente vai fazer? Ó, eu vou pegar o meu primeiro zíper, que tá aqui, eu vou pegar as duas partes do meu forro que estão juntas com esse primeiro zíper, tá? Então, ó, juntei aqui as duas partes, também vou centralizar bem elas. Como a gente vai ter duas aberturas de zíper, em um dos dois lados eu posso fechar totalmente. Do outro lado eu vou deixar aquela abertura aqui pra gente desvirar a nossa peça. Então, desse primeiro lado aqui, eu vou fechar a abertura total. Como que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui bem certinho a parte de baixo desse primeiro lado de forro. E eu vou passar uma costurinha fazendo esse U aqui, tá bom? Quem preferir pode pregar aqui, pode usar aqueles clipsezinhos, tá? Não é aconselhável usar o alfinete, porque a gente está trabalhando com material plástico, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar daqui, ó, dar toda a volta e parar do mesmo ladinho. Eu não vou costurar por cima do meu zíper, tá? Então, eu começo aqui antes de chegar no meu zíper, dou toda a volta, lembrando de dar retrocesso no início e no final. Esse ladinho aqui, eu fecho ele completo. Aí ficou assim. Acho que vai ficar difícil de vocês enxergarem porque eu tô usando uma linha rosa, tá? Mas eu comecei aqui, ó. Antes do meu... Depois que passa o meu zíper. Eu não costuro por cima do zíper por enquanto, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os outros dois forrinhos do outro zíper que ainda não foram costurados e vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Porém, desse ladinho aqui, eu vou deixar uma abertura aqui no meio pra gente poder desvirar a peça, tá bom? E aí ficou assim, com a minha abertura aqui no meio, ó. Deixei uma abertura bem generosa, tá bom? Então, ó, os dois lados do meu forro já estão costurados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai centralizar a costurinha que a gente fez aqui embaixo com esse meinho aqui dos 4 centímetros. Deixa eu virar aqui, ó. Esse meinho aqui dos 4 centímetros. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou dobrar a minha parte principal, tá? Eu vou dobrar e eu vou encaixar ela aqui, ó, de modo que ela fique o meio da minha costura aqui com o meio dos 4 centímetros aqui embaixo, tá bom? Nesse momento aqui, se vocês preferirem, vocês podem usar também o pregadorzinho aqui, ó, o clips, tá? Ó, de um lado e do outro. Nesse momento aqui, é onde eu vou encaixar também o meu puxantezinho aqui no meio, tá? Eu prefiro colocar ele na hora que eu for começar a costurar para ele não correr o risco de sair do lugar. Então, o que a gente vai fazer agora? Lembrando que os nossos forros já estão costurados, tá? Ó, a gente vai esticar bem aqui a nossa parte principal e a gente vai começar a costurar aqui, tá? A gente vai costurar esse primeiro pedacinho e a gente vai trazer essa costura até aqui aonde eu comecei a costura do meu forro. Lembra que eu não costurei por cima do zíper? Agora eu vou costurar. Então, ó, eu vou começar aqui e vou trazer a minha costura até aqui mais ou menos, que é onde começou a minha costura do forro, tá?
Eu não posso sobrepor essa costura. Eu vou costurar somente até onde não está costurado, tá bom? Bom, gente, feita essa primeira costurinha aqui, a gente desce o nosso primeiro lado do forro e a gente vai passar uma costurinha agora aqui central, tá vendo? De onde eu parei a minha costura do forro, trazendo pelos 4 centímetros e terminando aonde eu comecei a costura desse meu outro forro, tá? Lembrando que aqui no meio eu já coloquei o meu puxantezinho e costurei junto, ok? Agora eu abaixo novamente o meu outro forro, ó, e eu vou costurar de onde eu terminei a costura do forro até trazer aqui no final. E aí a gente já vai ter fechado um lado do nosso estojo. Ó, então ficou assim, tá? Ó, costurado até aqui, desviro o meu forro, costuro no meinho, desviro o meu outro forro e costuro aqui, tá? Lembrando, ó, que aqui eu não posso passar porque senão ele fica presinho aqui, tá vendo? Os dois lados do forro tem que ficar bem, ó, bem maleáveis, tá? Ó, tá? Passei aqui, parei, viro o meu forro, passo no meinho, viro o outro forro e passo aqui, tá bom? Agora eu vou fazer esse mesmo processo todo de novo aqui do outro lado. Eu vou fazer esse lado inteiro e eu volto para a gente poder fazer as caixinhas de leite, ok? Todas as partes estão fechadas. Agora é a hora da gente marcar a nossa caixinha de leite, tá bom? Eu vou marcar ela com 3,5 centímetros. Lembrando que na parte do tecido principal eu não tenho costura aqui, tá? Então eu vou contar 3,5 daqui para baixo e dessa extremidade daqui eu vou contar os 3,5 a partir da minha costura, tá? Então a partir da costura para cá 3,5 e daqui dessa extensão aqui eu puxo direto os 3,5. Nos forros eu tenho costura tanto em cima quanto do lado. Então eu vou contar 3,5 da costura daqui para cá e 3,5 da costura daqui para cá, tá bom? Porque se eu conto os 3,5 da borda para dentro, eu perco porque eu já tenho uma costurinha feita aqui, tá bom? E aí vai dar errado. Lembrando então que sempre que tiver costuras, a caixinha de leite é contada a partir da costura para dentro. E quando não tiver costura, a gente conta da borda para dentro direto, ok? Eu vou marcar as caixinhas de leite e eu volto para a gente fechar a peça junto. Caixinhas de leite marcadas, tá? Eu marquei com caneta para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas quando vocês fizerem aí, marca com um lápis bem fraquinho para não correr o risco dessa marquinha aqui extravasar, tá bom? Lá para dentro do nosso tecido principal, tá? Nesse momento, o que eu vou fazer, ó? Eu vou encaixar a minha mão por dentro da abertura e eu vou abrir o meu zíper, tá? Por essa mesma abertura, eu consigo abrir os dois zíper, tá bom? Por que eu tô fazendo isso? Porque abrindo o zíper me facilita a puxar o material para poder fazer as caixinhas de leite, tá bom? Então eu abri os dois zíper. Eu vou começar a fechar as caixinhas de leite pelo forro, porque como ele é um tecido mais molinho, é mais fácil da gente fechar. Então, como é a técnica que eu uso? Eu não gosto de cortar a caixinha de leite aqui. Eu deixo só a marcação, eu coloco a mão, ó, por dentro da abertura que eu tenho e eu faço um triângulo, tá vendo, ó? O que eu faço, ó? Tá vendo o biquinho aqui da onde foi a minha marcação? Eu deixo ele como se fosse um dos biquinhos do triângulo. E aí eu puxo esse material bem para não sobrar material aqui e nosso forro ficar enrugado, tá bom? Eu puxo ele bem e aí eu trago ele aqui, ó, para minha máquina e eu passo a costura exatamente em cima de onde eu fiz a marcação com a caneta. Ó,
E aí fica assim, ó, eu passei a costura exatamente onde estava a caneta, tá bom? Aí eu vou fechar os 4 cantos do forro desse mesmo jeito e vou cortar esse excesso aqui de material. No final, os 4 cantinhos vão ficar assim, tá bom? Eu vou fechar os 4 cantos do forro e aí eu volto pra gente fechar também uma parte da parte principal junto. Bom, gente, fechados os 4 cantinhos, ó, do nosso forro, agora a gente vai partir para fechar a parte principal, tá? É a parte mais estruturadinha da nossa peça. Eu faço da mesma forma, ó, eu encontro o buraquinho aqui do meu... que eu deixei pra gente fazer a abertura, eu encaixo a mão, ó, tá vendo que aqui tá o meu biquinho. Eu encaixo o meu dedo aqui, ó, e eu estico, tá vendo? E aí ele vai ficar assim, ó, um triângulo, tá bom? Aí eu vou passar a costura daqui em cima da minha linha e tentar seguir o mais reto possível até aqui o outro lado. Se vocês acharem mais fácil, o que vocês podem fazer? Vocês podem marcar esse lado aqui também, porque aí vai encontrar toda a linha dos dois lados, tá bom? Como eu já estou acostumada, eu faço só desse lado e eu sigo a costura reta até o outro lado, tá? Meu risco tá aqui, eu vou encaixar ele aqui, ó, e passar a costura exatamente em cima, tá bom? Ó, tá bom? E aí eu vou cortar também esse excesso, deixando só uma margenzinha aqui de um pé de máquina. Vai ficar assim, tá bom? Eu vou fazer os outros 3 cantinhos e eu volto pra gente desvirar a peça junto. Bom, meninas, então a nossa peça ficou assim, depois de todas as caixinhas de leite fechadas, tá bom? Lembrando que eu deixei uma abertura bem generosa aqui. Agora a gente vai desvirar a nossa peça e fazer nascer esse lindo estojo duplo, mais um em homenagem ao Dia dos Professores. Lembrando, gente, que esse estojo eu vendo o ano inteiro aqui no ateliê, tá bom? Mas as 2 datas que eu mais vendo ele é agora para o Dia dos Professores e depois para a volta às aulas, né? Que não tá tão longe assim. Nós já estamos em setembro, o ano está voando. Então, o que eu faço? Eu vou encaixando a mão aqui, ó, para acertar todos os cantinhos das nossas caixas de leite. Lembrando que eu tenho que fazer isso antes de fechar a abertura que a gente deixou aqui, né? Que depois fica mais complicado da gente acertar os cantinhos bem bonitinhos. Ó, feito isso em toda a parte principal, nessa parte aqui que eu não deixei abertura, eu já vou acertar também o meu forrinho todo aqui pra dentro, para ele já começar a pegar a estruturinha dele, tá? Deixa eu arrumar aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Ó, o ladinho que eu não vou precisar fechar, ele já ficou assim, tá vendo? Depois eu vou arrumar ele aqui certinho pra mostrar pra vocês. Desse ladinho aqui que ficou a abertura, a gente vai fechar essa abertura como eu fecho todas as peças que eu já ensinei aqui no canal, ó. Eu coloco meu dedinho aqui dentro da abertura e dou uma leve puxadinha. Ele, automaticamente o material, ele já vai entrar, tá vendo? E já vai ficar o acabamento, ó. Tá vendo? Agora eu vou passar uma costurinha aqui só pra fechar essa abertura, lembrando que eu vou fazer a costurinha bem na beiradinha, tá? Bom, meninas, então é isso. Pecinha finalizada, tá? Ela não é demorada, dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil de fazer, todo mundo vai conseguir fazer também. Lembrando que depois que a gente fecha o nosso forro, a costurinha lá da abertura que a gente deixou, a gente também tem que acertar bem os cantinhos dos 2 lados do forro, para que ele fique assim armadinho, tá bom? Ó, meu nominho ficou bem no meinho, do jeito que eu queria, tá? Lembrando que, como eu falei durante a confecção da peça, eu utilizei uma caixinha de leite de 3,5 centímetros. O que que acontece? O meu estojo ficou mais larguinho e mais baixo, tá?
Quem quiser que o estojo fique mais alto do que largo, vai utilizar uma caixinha de leite de 4 centímetros ou de 4,5 centímetros. Vai dar um pouco mais de trabalho para fechar essas caixinhas de leite, mas não é impossível, tá? Dá para fechar, tem espaço para isso. Outra coisa também que eu não falei no início do vídeo é que eu utilizei a linha de nylon 60, tá bom? Como eu utilizo uma máquina industrial, eu utilizei essa linha na parte de cima e na minha bobina também. Você que vai fazer a peça na máquina doméstica, essa linha ela não é indicada para utilizar na bobina, porque ela é uma linha muito grossa e caso essa linha embole lá na sua bobina, a máquina não tem força de estourar ela, então pode dar problema na sua máquina, tá bom? Então o que que você faz? Você utiliza ela na parte de cima da sua máquina e na bobina você usa uma linha assim, ó, de cone normal, tá? Que você utiliza para costurar tecido, ok? Outra coisa, eu utilizei a agulha de número 16. Quando a gente costura camadas muito grossas, sintético, ou até quando a gente costura o próprio tecido, mas com a manta R2 ou com uma manta mais grossa, com TNT e tudo mais, a gente começa a aumentar o número dessa agulha para que o ponto saia mais bonito, para que o ponto não pule, para não forçar a nossa máquina, tá bom? Acho que é só isso. Nosso estojo ficou assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu falei, eu tô com muita encomenda aqui para o Dia dos Professores no ateliê, então eu tô aproveitando os produtos que vão surgindo novos para dar para o Dia dos Professores e tô colocando aqui no passo a passo, ok? Peço mais uma vez a vocês, para quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ative o sininho, dê seu like. Quem quiser também conhecer mais dos meus produtos, mais da minha carreira, acessa lá o meu Instagram, meu Facebook, eu vou deixar aqui no box de informação também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima sexta. Tchau, tchau!